Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dom Guilan. Capítulo 8. Tema desta semana, o quarto debate entre Jó e seus 3 amigos. Meta de hoje, leitura das páginas 96 a 99. Tradição versus Palavra de Deus. No capítulo 15, Elifas, o temanita, fala pela segunda vez. Na primeira, capítulo 4, apesar de dizer que Jó tinha pecado, ele falou de forma branda. Jó, não seja assim. Se você plantou pecado, você vai colher pecado. Escuta a palavra de Deus. Deus veio disciplinar você. Ele o está disciplinando como a um filho. Não fique triste, não vai durar muito tempo. Se você obedecer a sua voz, tudo vai melhorar. Essa foi a primeira vez que ele falou com uma pessoa madura, experiente. Agora, entretanto, ele está zangado e como se estivesse dizendo: vim aconselhá-lo e você não aceita. Os outros 2 amigos também vieram falar-lhe e você só retrucou. Você se acha sábio e justo. Por isso ele diz em 15:2: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento e encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Uma pessoa sábia diz palavras de sabedoria para ajudar as pessoas. A palavra vento aqui tem a conotação de algo vazio, de ar, que caso alguém ingerisse não daria ao estômago sensação de saciedade, não mataria a fome, seria como se tivesse ingerido o vento. Na verdade, Elifas queria dizer que as palavras de Jó eram vazias de sentido e de razão. Versículo 3. Elifas então passa a repreendê-lo com severidade. Versículo 4. É como se dissesse a Jó: como você pode tratar Deus assim? Você não teme a Deus? Você acha que por muito falar vai resolver seu problema? Nos versículos 5 e 6 ele continua: pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. É como se ele dissesse que não estava condenando Jó, mas este pela sua própria boca se condenava. Também conosco é assim. Às vezes, tendo comunhão com o irmão, ao falarmos a ele uma palavra, ele nos fala 10 como resposta, e são todas elas justificativas suas. Sua própria resposta mostra que ele fala demais. Nos versículos do 7 ao 11, Elifas diz: és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos oiteiros? Os ouvistes o secreto conselho de Deus, e a ti só limitasse a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Elifas queria dizer que eles eram mais sábios que Jó, porque eram mais velhos. Isso entre os homens está correto, porque as pessoas mais idosas têm realmente mais experiência de vida. E se levarmos em conta as experiências humanas, muitas pessoas de fato recebem ajuda dos mais idosos. Especialmente entre os chineses, esse conceito é muito arraigado. Muitos dos chineses que hoje são cristãos podem testificar que antes de conhecer o Deus verdadeiro, obedeciam aos ensinamentos de Confúcio. Eles eram considerados de grande sabedoria e continham um elevado padrão moral que o povo chinês praticava rigorosamente. Um dos seus preceitos, dignos de nota, era a forma como os jovens eram ensinados a honrar os mais velhos, acatando a palavra deles, porém não como uma imposição, mas levando em conta sua experiência de vida adquirida com a idade. A prática dos ensinamentos de Confúcio incorporou-se de tal forma no viver do povo chinês que por fim consolidou-se definitivamente como tradição. Porém, que é o viver da igreja? Não é uma questão de experiência de vida fundamentada em qualquer tradição, mas sim de ouvir as palavras de Deus, que são espírito e são vida, e ser fiéis a elas, as quais resume numa única palavra: Cristo. Por outro lado, é indiscutível o fato de que os mais jovens devem respeito aos mais velhos, acatando a seus ensinamentos. Todavia, dentre estes, ele somente deve dizer Amém aos que provêm de Deus. Os que provêm de tradição nem sempre serão de grande ajuda. Nos versículos 17 ao 19, Elifas propõe a mostrar a Jó o justo castigo dos ímpios, falando palavras que ouviria de seus pais, pessoas mais velhas. Mas aqui não se refere a Abraão e aos demais patriarcas judeus, pois estes possuíam os oráculos de Deus, e sim os descendentes de Edom, que eram considerados pessoas sábias, porém guiavam-se pelo conhecimento do bem e do mal. Vale destacar os versículos 20 e 22, que parecem traduzir o que Elifas pensava de Jó, isto é, que ele era um ímpio, um perverso. Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade ele sobreveio ao assolador.
não crê que tornará trevas, e sim que o espera a espada. Nos versículos 23 a 33, depois de arrazoar sobre os males que sobrevêm ao perverso e sobre a sua conduta, Elifas arremata nos versículos 34 a 35, dizendo: pois a companhia do ímpio será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concede a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Poucas páginas atrás, vimos alguns arrazoamentos de Elifas que realmente parecem vindos de Deus. Contudo, essas últimas palavras parecem as de um inimigo. Não mais conselhos e consolo, mas maldição. Cabe a nós perguntar: elas são sabedoria do homem ou de Deus?